Boa noite, queridos irmãos. Que a luz e o amor de Jesus nos envolva nesse momento. Vamos elevar e acalmar os nossos pensamentos. E vamos agradecer às equipes espirituais que prepararam este ambiente para a nossa chegada. Vamos agradecer também o nosso mentor individual, esse benfeitor, amigo, protetor, que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos agradecer também a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, Irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que sempre nos recebem aqui com tanta alegria. Vamos nos ligar agora com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos abraça carinhosamente. E o nosso coração se acalma no calor desse abraço de mãe. De mãos dadas a Maria, vamos até o Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos hoje em seu nome. Dá-nos forças para colocar em prática seus ensinamentos, suas lições, e que sejamos instrumentos da paz e do bem no nosso planeta. E de mãos dadas a Jesus, nós vamos até Deus, nosso Pai. A Ele agradecemos tudo o que somos, tudo o que temos, e a oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, vivenciando o melhor para nós. E a Ele dirigimos nossa prece, pedindo acima de tudo que seja feita somente a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Pedimos aos passistas que possam se posicionar ao corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL. E que sejam projetadas a luz branca de Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação. E que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa,
que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal para ter bons pensamentos. Maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa, clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde destas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar a cor do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos para todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas envolvendo todas as crianças em um amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Mas agora vamos acordar, certo? Mais uma vez, então, boa noite. Agora sim, agora estamos todos acordados. Com frio, mas acordados, né? É um prazer, mais uma vez, vir aqui poder falar daquilo que eu sinto e entendo sobre o tema da palestra desta noite. Papéis familiares na visão espírita. E foi muito curiosa esse tema, porque só cai tema curioso para mim, né? Não sei porquê, não é verdade? Não tô em expiação, não, né? Nem em prova, nada. Então, a gente que sobe aqui no púlpito para falar ao público, só tem tema que vai lá, querido, vai dar o seu testemunho da sua vida, ou vai falar alguma coisa que você ainda está na expectativa de realizar, né? E em relação à família, acredito aqui que cada um de nós tem uma receita. A receita do que fazer e a receita do que nunca fazer. Que não vai dar certo, vai dar ruim.
né? E essa receita, impressionante que ela não cabe na minha vida, na vida, é cada um com a sua. É uma receita única. Como se fosse aquele bolo que a avó faz e só ela sabe fazer. Porque quando a gente pergunta, avó, me ensina a fazer seu bolo. Ah, é assim. Ah, faz assim. Ela nunca tem a receita certa, né? A medida. Aí eu ponho a olho. Aí, de repente, a danadinha tem um segredinho, tem o pulo do gato, né? E no nosso relacionamento familiar é assim também. Por quê? Na nossa família encarnam os espíritos que têm tarefas, deveres, uns com os outros, né? Não existe família perfeita, não existe família adequada, a família A não é melhor do que a família B, porque a família em que nós estamos inseridos, ela é a melhor para o grupo de espíritos que estão ali. E por ser a melhor, exige de nós um esforço sobre-humano muitas vezes, porque na família não estão somente os nossos afetos, estão praticamente maiores desafetos, né? Muitas vezes, em 5 pessoas, né, pai, mãe e mais 3 irmãos, encarnam 2 espíritos muito amorosos, que vai receber todos esses espíritos devedores, né? E que às vezes a gente se identifica com um, muitas vezes com nenhum. Aí, no vizinho do lado, tem os seus amigos, tem o pai da sua amiga, o pai do seu amigo, a mãe. E você fala, nossa, eu me dou tão bem com eles, é meu irmão, olha. Então, essas são as nossas expiações, né? Que Deus propõe através das nossas encarnações para que a gente aprenda a viver melhor, né? Consigo, com o próximo, para a nossa evolução. Então, depois deste falatório, né, trago aqui uma palavra do Espírito Santo Agostinho no Evangelho, que diz o seguinte: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus a alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis aos filhos auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de a cada pai e a cada mãe perguntar a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E aí, como é que a gente vai responder, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente educa, ou como a gente começa a trazer, desde tenra idade, a criança, né, para um convívio melhor e um convívio à luz da doutrina que nós professamos, né? Então, a nossa primeira coisa é o Evangelho no lar, né? Só que o Evangelho no lar, para quem tem criança, gente, além de ser um esforço, eu vou te dizer, é um evento, né? É um evento. A criança não para quieta, não lê, tudo ela quer pegar e fica naquela balbúrdia, e muitas vezes você não consegue, você se irrita com o Evangelho, mas está tudo certo, é assim mesmo. Então, a gente que está há muito tempo dentro da escola de evangelização também, a gente orienta aos pais. Pegue uma leitura que seja uma leitura adequada para a idade da criança que você tem ali, né? Se ela tem 2, aqueles livrinhos que só mostram as imagens e você vai contando a historinha. Se ela já tem 5, 6 anos, 8, já consegue compreender, então você faz a leitura também de um livrinho adequado para ela, coloca uma situação do cotidiano, pergunta a opinião, o que acha, lê o texto do Evangelho, assim como é mandado, e não precisam temer que a criança não vai entender não, viu? Pasmem. Se vocês perguntarem algo, me interpreta aqui para mim, o que você entendeu sobre isso? Vocês vão ficar de boca aberta. Quem nunca fez isso, faça. Porque
porque vocês vão ficar de boca aberta para saber como é a construção dessas crianças, desses jovens que estão hoje na nossa tutela, tá? Então a gente fica boquiaberto. Aqui na casa de Joana, nós temos a evangelização infantil, que vai desde os pequenininhos até a mocidade, que vai até mais ou menos uns 18 anos, tá? Terminando aí o colégio, iniciando a vida acadêmica, né, na faculdade. Depois da evangelização dos jovens, né, desta idade, temos ainda um curso chamado Semeadores do Futuro, que, desculpa para falar, vou puxar a sardinha para o meu lado, a sardinha e o atum, né? Já que está caro o atum, né, gente? Não é só sardinha, não, quero comer atum também. Vou puxar também para o meu lado, nós temos um grupo aos sábados, que são os jovens de 18 a 23 anos. Então eles são universitários, muitos já estão no segundo ano, né, da faculdade, outros estão vindo agora. Então, terminou toda essa escola evangélica, desde pequenininho até grandinho, vem a fase dos semeadores. E como os meus filhos já são adultos, né, já passaram dessa fase, cursaram aqui, vinham aqui à escola também, a evangelização infantil, hoje eu tenho a oportunidade de estar com os filhos de alguns amigos. E eu me surpreendo todas as aulas, porque não só levamos o entendimento de acordo com a minha vida, a minha experiência, mas a gente ouve esses jovens que você fala assim, nem viveu ainda, como é que pode? Aí ele nem viveu ainda o que você viveu, mas ele traz uma outra visão da questão que nós propomos, que você para e pensa, olha, é uma outra ótica, é uma outra maneira de ver determinada coisa, né? Porque a idade não é cronológica, a idade é do espírito, né? Eu estou falando isso para mim já faz tempo, né? Porque eu vou chegar, se Deus quiser, aos 100 e alguma coisa, e eu vou estar com o espírito de 25, 30. Porque o espírito não tem idade, o que tem idade é o nosso corpo físico. Então, se o nosso espírito não tem idade, aquele ser que está encarnado numa criança de 5 anos, ele pode ser um espírito milenar, mais velho do que você. E te dá um baile. Você não consegue educar, você não consegue controlar. A criança tem uma energia que explode, né? Então, isso não só a psicologia explica, mas a doutrina explica também, né? A avidez de conhecimento. A cabecinha deles tão pequenininha, já ligado lá no iPhone, no iPad. Você já pensou se no nosso tempo que a gente estudava, tivesse um telefoninho desse para a gente ficar conversando com os amiguinhos no WhatsApp? Vocês já imaginaram como é que ia ser a nossa vida? Eu que já não parava quieta na aula, não ia parar quieta nunca mais na minha vida. Ia ser que nem aquele negocinho da pilhazinha Duracell, né? Que dura para acabar, demora para acabar a pilha. E essas crianças estão entre nós hoje. E aí, depois de falarmos sobre o que a casa oferece, então aqueles que não sabiam fiquem sabendo, e aqueles que quiserem trazer seus filhos, depois mais detalhes, a gente está à disposição, tá? Para auxiliar. Todos nós que convivemos com as crianças, jovens e adolescentes, temos por dever moral e espiritual a orientação deste espírito. Sempre pensando no exemplo de postura, atitude e comportamento que está sendo para aqueles que nos observam, né? Para não falar que em todos os familiares, vamos falar apenas dos avós, que de maneira geral, em raríssimas exceções, são praticamente os segundos pais dos nossos filhos. Então hoje, mais até do que no meu tempo, né? A minha mãe cuidou de alguns sobrinhos e tudo mais, mas já na época que eu tive filhos, a minha sogra também me ajudou bastante com os meus filhos, e acredito que toda mãe, toda avó aqui também deve ter, em algum momento, ter cuidado dos seus netos, né? Seja por 1 hora, 2 horas, um final de semana, às vezes por uma vida toda, mas fez um papel importante. E aí tem o espírito Teresa de Brito, que é a autora espiritual, na obra Vereda Familiar,
psicografada por Raul Teixeira, diz o seguinte: aprenda no exercício do respeito a seus filhos, a não conduzir seus netos pela rota das suas concepções, sem que os pais concordem com elas. Por mais que admita que a sua posição é correta, a sua vez de ser pai ou mãe e de imprimir a sua orientação já passou. Né? Então, olha que a doutrina tem todo o carinho de educar a criança, o jovem, o adolescente, o pai, a mãe, o avô. Né? Olha que carinho a doutrina tem para com todos nós, que nos ensina, nos auxilia uma vida toda, desde tenra idade até no berço túmulo. Né? Allan Kardec, na questão 208 do Livro dos Espíritos, afirma que todo pai e toda mãe tem por missão a tarefa de criar e educar seus filhos, salvo em situações de quebra da estrutura familiar, por ausência dos genitores em decorrência de morte, encarceramento, abandono, penúria, doenças incapacitantes. E quando os familiares não podem fazer, quem faz é o Estado. E segundo a lei divina, o pai ou a mãe que delega a terceiros a responsabilidade pelos cuidados permanentes devido a um filho é considerado desertor da sua tarefa e, como tal, sofrerá as consequências espirituais correspondentes. Lembra lá atrás, quando eu li o negócio do Santo Agostinho? O que fizestes? Né? Então, nós não temos desculpa. É claro que na vida corrida da gente, eu não queria estar na pele hoje dos pais que, mediante esse momento da pandemia, tiveram que trabalhar em casa, ser professores dos seus filhos, auxiliares na tarefa, sem ter, muitas vezes, a condição de ter alguém para ajudar, porque essa pessoa que ajudava também precisou ficar em casa para ajudar a outros. Então, eu acho, e algumas amigas também, passamos por essa fase da pandemia incólumes. Né? Eu não sei se na ansiedade em que eu trouxe, na minha vivência, quando os meus filhos eram pequenos, se eu conseguiria hoje estar boa da cabeça, né? Bem boa da cabeça, com tanto de tarefa, com tanto de pressão, né? Que se viveu esse tempo da pandemia e que nós estamos aí, se Deus quiser, atravessando para ficar bem melhor. Então, aqui, do fundo do meu coração, meus parabéns aos pais e às mães que conseguiram, em meio a uma pandemia, se adequarem, se acomodarem na situação de ser professor, mestre, trabalhador, mulher, mãe, cuidadora, né? Cuidadora dos filhos, babá, enfim. Exigiu demais de nós essa pandemia, né? Esse momento. Mas todo o trabalho, ele tem por uma finalidade, né? Nós também andávamos muito absortos aí em nós mesmos, e isso trouxe para nós uma nova postura diante da nossa vida. Né? Acredito que todos aqui, se eu perguntar um a um, vai saber o que melhor dá atenção hoje do que dava há 1 ano, 2 atrás. E tem situações que a gente prefere hoje do que a de 2 anos atrás. Né? Se não for 1, 2, 3, mas pelo menos uma única. Fala, não, lá atrás eu estava muito louca, agora eu estou legal. Nossa, eu recuperei o contato com os meus filhos, porque eu passei por isso. Eu tive uma mudança de trabalho, de tudo, eu deixei de trabalhar aqui em São Paulo e me mudei, fui embora para Bertioga, no meio do mato, no meio da praia lá, né? Só tinha calango, como é que fala? Um sol, praia e mais ninguém, né? Porque Bertioga, imagina, já é um pouquinho selvagem, imagina há 10, 12 anos atrás. Porque o meu filho caçula, ele não chamava nem a mim, nem ao meu marido, nem de pai, nem de mãe. Ele chamava de tio e tia. E ele falava assim, tia, mãe. O tio pai, era tia, mãe e tio pai. Então, depois que eu passei a conviver com eles, é que eu pude recuperar esse tempo que a gente acha que não é perdido, e é assim. Mas está tudo certo também, porque é o melhor de cada um.
né? Nós já carregamos muita culpa por isso, mas é o melhor de cada um de nós. No livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, no capítulo 2, Educandário Familiar, ela começa o seguinte, o capítulo. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação ou imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Então, começar desde ter idade e entender que até uma situação de gravidez, tá? Vinda de uma situação inadequada, de um relacionamento frívolo, ou de um relacionamento pela força, essa gravidez, esta criança, este espírito, está sob a sua tutela e você tem responsabilidade sobre ele. Não entremos aqui em detalhes, em pormenores, em senões e em questões. Somente analisemos o contexto global e geral da situação. Se algo chega até você, é para você. Não é para sua amiga, né? Se chegou para a sua vida uma situação que requer para você esforço, para que você compreenda, para que você lide com aquela situação, é para você. Porque se chegar R$1 milhão na sua conta, você vai falar o quê? É meu. Ai, caiu na minha conta, gente, pelo amor de Deus. Ai, acho que alguém me mandou uma herança. Claro que depois, né, vai cair a consciência, a moral, pô, não devolver, porque não é meu, né? Assim, mas no primeiro momento, ai, legal, passar a mão ou sumir, não é verdade? Então, em qualquer situação chegou para você. Lembrando que essa criança é 50% pai e 50% mãe. Do mesmo modo que os nossos pais são 50% vô, 50% vó. Não há como negar. Eu não me dou bem com a minha mãe porque minha mãe me abandonou. Tinha que ser assim. Algo dentro do seu histórico espiritual, tá? Dentro das suas expiações e suas provas, você tinha que ter um resgate, tinha que ter uma situação, sei lá, para dizer o quê? Só o tratamento psicológico, só o que você vai fazer com essa informação daqui para frente, é que vai dizer como é que vai direcionar a sua vida. Lembrar que sempre nós somos um conglomerado familiar, tá? Então, dos nossos avós, nós temos 25% de cada um. Dos nossos bisavós, 12,5%. E do resto, não vou ficar fazendo conta de matemática, que daí eu já perco a conta, tá? Aí já vai ficar feio para mim, não é verdade? É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver, com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Como eu já disse, não há família certa nem errada, né? Nem ideal. É a família que está aí, é o que tem para hoje. Mas a minha família não me dou bem com a minha mãe, nem com meu pai, nem com a minha tia, nem com a minha avó. Nossa, fofo, faz uma reflexão que muitas vezes o problema é seu, não é da mãe, não é da avó, não é do pai, não é da tia. Não é verdade? Faz uma reflexão, porque aquele que não se dá com ninguém, Jesus, não se dá consigo próprio. Se olha no espelho e fala, nossa, eu não gosto de você, o que você veio fazer aqui? Né? Então, a família é ideal, não importa. Nossa, mas o meu irmão tem um defeito insuportável. Querido, abraça, segue junto, porque reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Se tem alguma coisa, uma dobra com alguém, principalmente em parentes muito próximos a você, desfaça essa dobra enquanto está com ele junto. Porque depois que desencarnar, a história muda de figura. Por que muda de figura? Porque aqui a gente só tem a lembrança do que você me fez lá na infância. Ah, quando você roubou a minha namorada.
né? Ou quando você bateu boca com a minha esposa, com o meu marido, quando você maltratou, quando você maldisse, quando você inventou. Depois que nós desencarnamos, faz assim, ó, tchum. Aí você vê que aquele que você falava mal, que ele te prejudicava, você viu o tanto que você prejudicou ele. Que aquela sua cisâniazinha, aquela sua mágoazinha, aquele seu, né, sua pitica com ele, era você que devia muito mais a ele. E aí a consciência é outra, né? Não poucas vezes, no grupo doméstico, resumam as reminiscências perturbadoras do além ou de outras existências que devem ser trabalhadas pelo cisel da misericórdia, da tolerância e da compaixão, a fim de que sejam arquivadas como diferentes emoções enobrecidas que irão contribuir em favor do progresso de todos. Então, se nós temos um problema com aquele, vamos trabalhar. Por quê? Por que é assim? Fulano, é claro que às vezes a gente fala, porque da boca para fora é uma coisa, na realidade, na essência da palavra, da atitude, muitas vezes é outra, né? Mas nós temos que trabalhar isso fortemente em nós, principalmente nós, que estamos todos aqui hoje reunidos numa casa de oração, de bênção, buscando a cura, buscando a evolução, buscando conhecimento, tá? Porque de agora para frente, não dá mais para a gente dizer, eu não sabia. Ixi, mas eu não ouvi isso na palestra, não. Ninguém me falou isso, não. Emmanuel, através de Chico, já disse que uma semana de conhecimento espírita, da doutrina dos espíritos, basta para uma encarnação. Uma semana de conhecimento. Estou há 33 anos no Joana de Ângeles. Ficou pequeno para mim agora, né? Então, depois eu vou puxar lá o meu saldo, vamos ver o que vai acontecer disso tudo. Eu volto para contar para vocês, tá? Muito bem. De inspiração divina, a família é a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores, que é a sociedade. Por isso, quando a família se desestrutura sob os caramartelos da impiedade e da agressão, ou se dilui em face da ilusão acalentada pelos seus membros, ou se desmorona em razão da imprevidência, a sociedade sofre um grande constrangimento. O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa, porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como poder-se vivenciar o amor em relação às pessoas com as quais não se tem relacionamento, senão por paixão ou sentimentos de interesse imediatista? Se eu não me dou bem com meu pai, com meu irmão, né, com meu primo, com a minha família, com tudo ali, como é que eu vou querer contrair matrimônio com uma pessoa que vai chegar, vai ser o meu príncipe encantado, né? Isso a gente acha, né? Todo mundo acha a princesa encantada e o príncipe encantado. Como é que eu vou poder fazer? Né? Será que eu vou poder tratá-lo como eu trato o meu pai, o meu irmão, o meu primo, o meu avô, aqueles que estão comigo? Será que a pessoa vai querer esse tipo de tratamento? Né? Será que eu sou acostumada a ser tratada como uma princesa linda, maravilhosa, todo mundo se render aos meus caprichos, às minhas atenções, aos meus quereres? Será que, ao contrair matrimônio, a pessoa que estará junto comigo deverá fazer a mesma coisa? Será que ela fará? Então, a gente que tem adolescente em casa, é preciso também ter uma postura de educação para isso. Né? Às vezes a menina, mãe, eu queria um namorado assim, 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 que fosse assado. Mas você é assim, minha filha? Minha filha cai na real. Vive mal-humorada. Bate a porta, a gente não pode falar nada. Se a gente fala, vem comer, não estou com fome, vem sentar aqui, né? Como é que vai querer um príncipe encantado? Porque o príncipe encantado é o quê? É todo delicadeza, sutileza, né? Gentileza, amorosidade,
né, um porco-espinho desse, não dá. Né? O rapaz que é um ogro. Né? Tem um rapaz que é um ogro. Que ele toma Coca-Cola e ele arrota, você ouve lá do outro lado da sala. Né? Ai, eu quero uma moça linda, lá, 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 lá. Mas como, meu querido? Se você fizer isso perto dela, queridão, ela vai vazar. Não é verdade? E isso serve para a gente também, que já está casado, que chama a esposa de bem. Por que eu chamo a esposa de bem? Já esqueci o nome dela faz tempo. Bem, né? O nego, né? Fofinho, fofinha. Não é verdade? Então isso serve para a gente também que está no matrimônio há 30, 40 anos, 33 anos. Como é difícil. Porque aquele príncipe encantado, aquele que abria a porta do carro, que esperava você sentar à mesa, hoje não faz mais nada disso. Já entra no carro, vai saindo e fala, amor, você fica batendo no vidro do carro. Amor, abre para mim, abre para mim. Não é verdade? Aquele que você arruma a mesa do lanche e você fala assim, eu vou subir, vou tomar um banho rapidinho para a gente lanchar. Quando você vê, a pessoa já comeu. Você desce de pijama, a pessoa já jantou. Aí você fica, você já comeu, bem? Já? Ok. Então, vou comer sozinha. Mas tudo bem também, porque está tudo bem. Mas é que ele não veio aqui hoje, né? Não veio, meu marido não veio. Né? Queria falar isso para ele, ele não veio. Não é verdade? Mas essa delicadeza a gente precisa também resgatar. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa e fala, bem, você está bem, hein? Poxa vida. Né? A gente sabe que a matéria, isso daqui tudo é perecível, gente. Isso aqui é tinta. Não tem essas coisinhas natural, não é tinta. Não é verdade? Mas a essência do Espírito, ela não só tem que melhorar com o passar dos anos, né, com a sua experiência, mas a essência do Espírito tem que falar mais do que você. Então, do mesmo modo que a gente educa a adolescente mal-humorada e o adolescente ogro, a gente tem que também tratar e resgatar isso do marido. Não é verdade? Eu vou falar para ele na hora que eu chegar em casa. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Ninguém se torna infeliz por mero prazer, mas em consequência de muitos fatores que lhe são desconhecidos. O próprio paciente ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate, sem capacidade de discernimento para avaliar os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão de quando necessita para auto-superar-se e agir corretamente. Então, o nosso trabalho, né, de pai, mãe, vô, tio, tia, é observar aqueles que estão ao nosso redor. São os familiares, tá? A criança, o jovem, o adolescente, mas também a cunhada, a prima. Ter interesse, gente, por aqueles que estão ao seu redor na sua caminhada evolutiva. Tá? Aquele cunhado chato pra caramba, vem pro churrasco. Você já se prepara, fala assim, Jesus, põe a calma no meu coração, entendeu? Que eu tome 3, 4 goles d'água, que eu me engasgue com a água antes de dar uma má resposta. Porque essa criatura, muitas vezes, necessita muito mais do que você. Que ele vem para a sua casa, sabe, muito louco, muito mal educado, e é dentro da tua casa, com a tua vibração, com o teu carinho, com o teu amor, que ele não enxerga, que você consegue apaziguar aqueles que estão junto dele. Ele vai embora bem, os que estavam junto ficam lá na sua casa, mas depois você faz uma oração e canta para subir que todo mundo vai ser recolhido.
É assim mesmo. Então, nós precisamos prestar atenção uns nos outros. Nós tivemos uma aula nos Semeadores no sábado, que foi sobre essa vida agitada que a gente leva. Então, é o WhatsApp, é o computador, é a mensagem toda hora, é o telefone que não para. Bom, enfim, é tudo lá. E a gente, muitas vezes, almoça, janta aqui, ó, no WhatsApp, senta na mesa para comer uma pizza no final de semana, cada um com o seu WhatsApp, né? Muitas vezes o maridão fica lá e fica olho na televisão, olho no WhatsApp, mas não se importando com quem está do lado. Nós precisamos retomar o nosso convívio de prestar atenção uns nos outros. No tom de voz que a pessoa fala, você precisa saber o que está imbuído aí. Ah, ixi, minha cunhada. Aí você põe naquela velocidadezinha, né? Ai, pá, fala logo. Põe na velocidade 2. Nem entende o que a pessoa fala, né? Por quê? Você não está com paciência para ouvir. Ah, mas ela é assim. Por que ela é assim? Ah, mas ela é assim porque ela é assim mesmo. Ok. Por que ela é assim mesmo? Ou se não, por que você acha que ela é assim mesmo? Né? Então, muitas vezes não está no outro, está em mim. Então, isso hoje é uma situação muito difícil, as pessoas pararem e observarem cada uma de nós, em cada um. Né? Você vê o filho crescer, você vê que o filho cresceu porque a blusa está aqui, né? A calça está curta, a barriguinha dele está ficando para fora. Aí você se pergunta assim, quando que ele ficou desse tamanho? Ou se não acontece alguma coisa, geralmente não positiva, que você pergunta assim, onde eu estava que eu não percebi isso? Quem já passou por essa situação? Eu já passei. E a dor de não encontrar uma resposta de onde eu estava que eu não percebi isso, é pior do que a situação que está se apresentando para você. Isso chama-se consciência. Então, a nossa consciência, ela vai doer sim. Quanto mais nós fizermos para que ela doa menos, melhor para a gente, né? Pelo amor de Deus, aqui todo mundo está para... Gente, a gente está aqui para trabalhar a nosso favor. Né? Porque se eu trabalhar a meu favor, eu, obviamente, vou trabalhar ao seu favor. Porque eu serei melhor. Eu sou melhor, você é melhor, nós duas juntas somos melhores, que ajuda as outras duas que são melhores ainda, e o melhor se propaga. Então é para isso que a gente veio fazer aqui. A árvore está aqui para fazer fotossíntese. Cada um nesse planeta tem a sua função. Isso aqui está para colorir. Olha como eu fiquei mais bonitinha com essas florzinhas aqui. Né? Isso aqui tem a função. E eu, qual é a minha função? O que eu estou fazendo aqui? Sombra? Muito pouco, né? Aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma oração. Uma oração não, na realidade é uma poesia. Chama Carta às Famílias. É de Casimiro de Abreu, psicografado por Chico Xavier. Deixa eu ver se é mesmo. Casimiro Cunha, desculpa. Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, por Chico Xavier. É certo, nesse momento, vamos nos compenetrar e deixar a energia da espiritualidade que rege a nossa família, o nosso mentor familiar, fazer todo o trabalho de cura, de energização que a gente precisa, para a gente recuperar a vontade de viver e conviver em família. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os amigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor,
que reforma toda a gente, recolhe-os no regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças da tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não se desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muitas maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes da oração, envia a Deus os apelos da tua inquietação. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Muito obrigada pela atenção, que Deus nos acompanhe. E envolvidos nessa harmonia, agradecemos a nossa palestrante Zamares por essa oportunidade de reflexão. Que suas lições nos acompanhem e nos inspirem por sermos melhores a cada dia no âmbito familiar. Agradecemos a todos os mentores que estiveram conosco e pedimos a eles a licença para vibrarmos pelos sofredores e pelos aflitos. Que os doentes recebam nossa vibração de amor e, por misericórdia do Pai, sejam aliviados em suas dores físicas e emocionais. Que os irmãos desencarnados possam ser conduzidos com amor e carinho para o devido refazimento. Pedimos por aqueles que têm fome e por aqueles que se encontram desempregados. Pedimos por nós e por nossos lares, para que tenhamos força, coragem e, sobretudo, fé nesses tempos de tantos desafios. Então nos despedimos com a prece. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos maior espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual podemos obter a paz, a saúde, a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita na lei da vida eterna. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma excelente semana.